Boa noite a todas, a todos, a todes. Quero aqui agradecer a presença de cada um e cada uma em mais uma reunião aberta, ampliada, da Comissão de Processos Clínicos e Psicossociais do CRPRS. Então, meu nome é Miriam Alves, eu, juntamente com a Alice Faria, nós estamos na coordenação desta comissão aqui no CRP, e aqui também nós temos outras pessoas que fazem parte da comissão, ou coordenando núcleos das subsedes, ou como colaboradoras, colaboradores da Comissão de Processos Clínicos e Psicossociais. Então, uma delas que eu identifico aqui é a psicóloga Thaís Farias, eu tenho outros colegas conselheiros aqui também presentes, e antes de iniciar, propriamente dito, a nossa reunião, que se dará da seguinte forma, teremos uma fala disparadora da professora Fernanda Serralta, que muito nos orgulha da sua presença novamente, né, nessa reunião, para discutir esse processo aí de regulamentação e privatização ou não da psicoterapia. Então, a professora Fernanda, ela é do Laboratório de Pesquisa em Psicoterapia e Psicopatologia da Unicinos e tem sido uma grande colaboradora da nossa comissão nessa discussão. Então, antes de passar a palavra para ela, que ela terá uns 20 minutos para fazer essa fala disparadora, eu vou pedir para que a minha colega conselheira, que está na diretoria do CRPRS, que faça sua fala também aqui de acolhida, né, às pessoas que estão aqui presentes. Então, vou pedir para Cristina Schwartz fazer aí a sua acolhida a todas e todos. Boa noite a todas e a todos. Em nome da diretoria do plenário aqui, né, do nosso Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, eu dou as boas-vindas, saudando de novo essa iniciativa, agradecendo a presença da professora Fernanda Serralta, né, e saudando a iniciativa das integrantes da comissão e dos núcleos, né, de processos clínicos e psicossociais que estão construindo esse debate para e passo, né, em consonância com esse debate no âmbito nacional, dialogando, né, que vão trazer para nós também um pouco da sistematização do que foi dialogado no seminário que foi realizado nesse sábado, né, que promoveram uma reunião com um debate muito profundo, né, e muito qualificado, algumas semanas atrás, na primeira reunião para debater esse assunto, né, então eu desejo para nós uma bela continuidade desse debate, que eu acho que ele não parte do zero, né, ele parte da elaboração de reflexões que já foram feitas algumas semanas atrás, com várias pessoas que estiveram aqui. A nossa ideia é poder continuar, aprofundar, qualificar, né, e seguir construindo as reflexões que são extremamente importantes e nada simples de serem feitas nesse tema, né, que é um tema extremamente complexo, que vai e volta, que já foi objeto de vários projetos de lei, que já foi objeto de vários posicionamentos distintos, né, dentro do sistema conselhos e por outras profissões também. Então, é um debate de fôlego que a gente precisa fazer. Então, desejo para nós uma ótima reunião. Obrigada, Cris. E antes de passar, né, a palavra para a professora Fernanda, só quero aqui trazer algumas combinações, né? Então, a psicóloga Thaís Farias, ela irá, após a fala da professora Fernanda, organizar as inscrições a partir do chat. Então, as pessoas que queiram falar, questionar, se manifestar, vão colocar no chat a palavra inscrição e a Thaís vai, né, chamando nominalmente as pessoas que se inscreverem para se manifestar ou questionar. Um outro ponto que é para nós bem importante é o preenchimento da lista de presença. Para que serve a lista de presença? Para que a gente possa depois fazer o nosso relatório da comissão, de quem participou, né, como é que foi a nossa discussão. E o terceiro ponto é a autorização das pessoas que estão aqui presentes para a gravação, né, que já começamos a gravar, mas também para que a gente possa disponibilizar essa reunião no nosso canal no YouTube. Então, se todas as pessoas concordam,
que possam se manifestar, ou se alguém discorda, que também possa se manifestar. Ou falando sim ali no chat, ou manifestando aqui com a cabeça, com a mão, dando um ok, enfim, só para a gente também deixar registrado o ok, né, de todo mundo. Beleza? Então, para não nos estendermos e tendo como teto às 21 horas, no máximo 21h15, eu vou pedir, então, imediatamente, que a professora Fernanda possa iniciar a sua apresentação, iniciar a sua fala disparadora, que vai, então, nos mobilizar, nos motivar para a discussão na sequência. Então, novamente, professora, muito, muito obrigada pela sua presença e pela sua colaboração nesse importante debate para a nossa categoria. Ok, muito obrigada, Miriam, obrigada, Cristina, pela apresentação, pela acolhida. Boa noite, pessoal, colegas que estão nos acompanhando, ouvindo, enfim, né? Acho que a gravação ficará disponibilizada. Eu acho que eu queria saudar, assim, né, a discussão, a ideia da gente poder estar discutindo assim, né, fazendo uma discussão qualificada, assim, ou buscando, né, alguns presídios para ajudar também nessa discussão, assim, que eu acho que é tão importante, tão relevante. Foi uma honra, assim, estar participando do seminário, também representando, né, aqui o regional. E, né, então, tenho acompanhado mais recentemente, assim, essa discussão, mas, de outra parte, venho há bastante tempo refletindo sobre a questão, né, da psicoterapia em geral, né, e aqui né, no país especificamente, na qualidade de professora, na qualidade de pesquisadora nesse campo, né. Então, é um pouco deste lugar, assim, que eu trago alguns pontos iniciais e hoje para a gente ampliar um pouquinho das discussões que já se iniciaram, né, e também para, enfim, a gente tem um pouco de subsídios, né, porque às vezes, né, trazendo alguns pontos que eu julgo importante da gente compartilhar. Queria dizer para vocês, assim, que eu preparei hoje para disparar, assim, a discussão, foi uma síntese um pouco daquilo que foi que eu apresentei, que também, né, está disponível já, enfim, no seminário, né, mencionado no Seminário Nacional do Conselho Federal de Psicologia sobre essa questão da regulamentação, mas, né, então, uma síntese né, desta apresentação com alguns pontos que até em função dessa discussão foram me chamando a atenção e que eu julgo importante também a gente refletir sobre, né? Então, acho que é importante, de início, assim, para começar a pensar uma discussão mais qualificada, assim, em termos de privatização, regulamentação, outras formas, além da privatização, em que possa se pensar a questão da psicoterapia ou da regulamentação da psicoterapia. Eu vou só botar aqui o meu cronômetro, gente, para não... Tá. E aí, eu acho que é importante iniciar com essas, né, com algumas demarcações, né? Uma delas é o que é psicoterapia, o que não é psicoterapia, né? Examinar também o desenvolvimento um pouco de como é que se deu esse campo de atuação e mais especificamente, né, um campo dentro da psicologia, e refletir um pouco sobre como é que, então, é a prática local entre os psicólogos, né, da psicoterapia, e que problemas a gente também vislumbra nessas práticas e que podem também, eventualmente, nos levar a pensar em alguma outra forma, né, de tratar a psicoterapia dentro do fazer do psicólogo, né? E compreender, então, as implicações e limites das diferentes formas de regulamentação desta atividade. Então, assim, eu acho que fiquei pensando em algumas questões que surgiram também, comentários, dúvidas, de trazer um pouquinho, assim, uma reflexão que é bem inicial, que
não é? Mas que eu acho que é importante da gente pensar assim, né? Que tipo de ciência e profissão é a psicologia? E eu gosto sempre de, quando eu introduzo a questão da pesquisa para os alunos de graduação, sempre digo assim, a psicologia é uma ciência entre outras, né? E essa é a nossa grande riqueza, né? De ser um campo de saber que dialoga com outros campos de saber, ele não é um campo isolado, né? E não é à toa que, frequentemente, a gente também transita, né, dependendo da classificação, por exemplo, nas universidades, né, nos grupos, a gente transita entre as ciências da saúde, as ciências sociais, as ciências humanas, né, dependendo de que área da psicologia a gente está falando. Então, acho que é importante demarcar já de início, porque me parece que há uma certa... às vezes, equiparação, e talvez, né, principalmente pelos estudantes, né, de psicologia, mas por vezes também entre alguns profissionais, parece haver uma certa confusão entre a psicologia clínica, ou, né, mais especificamente agora falando a psicoterapia, e o próprio fazer do psicólogo. Talvez porque muitos dos psicólogos se orientam, né, para as práticas clínicas, né, no país. Mas a psicologia é algo maior. Então, assim, o que eu quero dizer é que quando a gente está falando de psicoterapia, a gente está falando principalmente de uma área de atuação do psicólogo que dialoga e se aproxima mais de outras ciências da saúde, né? E que, por vezes, também compartilha ações, teorias, né? E procedimentos, né? Com outros profissionais da saúde. A psicoterapia, então, ela é uma... E a própria palavra, né, a etimologia da palavra nos traz essa questão da assistência, do cuidado, né, com o sofrimento, com o patos, né, e com as questões que envolvem, então, o psíquico, a mente, a alma, e aqui, né, a própria noção, né, do que é o psi, é sempre um pouco controversa mesmo dentro da psicologia, porque a gente sabe que é uma... a abrangência desse psi é muito grande, né? Então, a gente está falando de intervenções terapêuticas que incidem sobre aspectos, né, psicológicos que compõem a nossa subjetividade e o comportamento humano de modo geral. E aí, então, é que se faz alguns questionamentos e algumas sobreposições começam a haver, né? Porque esse cuidado com o sofrimento humano, ele também é compartilhado por outras ações diversas, né? Por outras práticas diversas que até podem ser, não estou questionando se elas são terapêuticas ou se elas não são terapêuticas, né? Mas sim que elas não são psicoterapia, ou pelo menos a gente poder delimitar o que a gente está, então, chamando de psicoterapia, o que constitui uma psicoterapia, porque a gente, por vezes, tem algumas falhas nessas demarcações, inclusive a sociedade como um todo também tem muita dificuldade, às vezes, para diferenciar essas outras terapias, até porque também um dos problemas, e aqui a gente também tem aqui ilustrado, né, o psicoterapeuta, aqui está dito psicoterapeuta clínico, tá? Assim, há, sem dúvida, um uso também, às vezes, ampliado do termo que só gera confusão no nosso campo, né? Então, vamos pensar assim, o que caracteriza, né, do ponto de vista científico, né, do ponto de vista acadêmico, né, do ponto de vista de quem estuda e produz nessa área, né, o que seriam as psicoterapias. E a gente entende que seriam, então, intervenções terapêuticas, né, que tem, sim, né, que estão destinadas, assim como outras terapias podem estar destinadas ao sofrimento humano, às questões, né, da mente, do psíquico, da personalidade, das emoções, das cognições, né, e aí o leque é bastante amplo, porque esse psi é bastante amplo, mas que contempla algumas especificidades, e essas especificidades são importantes para demarcar o que é e o que não é psicoterapia. Tá? Então, uma especificidade é que nós estamos falando, então, num procedimento, de uma intervenção em saúde, né, ou destinada à promoção, reabilitação em saúde mental, que tem uma teoria clínica explicativa do sofrimento e das condições, por exemplo,
né, do desenvolvimento dos sintomas, dos transtornos psicológicos, ou seja, nós temos um modelo de psicopatologia que embasa esta prática, nós temos uma teoria, né, de ação terapêutica, ou seja, um modelo de mudança, um modelo teórico, portanto, consistente, construído, consolidado, que explica o processo de mudança a partir, então, das intervenções. E esse conjunto de procedimentos técnicos e relacionais que formam as intervenções psicoterápicas, elas são organizadas no tempo e no espaço, de forma a constituir um processo de mudança, né? Que pode ser mais de curto prazo, mais de longo prazo, mas sempre pressupõe um processo. Né? Então, por exemplo, né, embora existam intervenções que podem ser terapêuticas e são muito breves, ou às vezes até de uma única sessão, em geral nós não chamamos isso de psicoterapia, porque não pressupõe um processo continuado. Parâmetros clínicos e empíricos de efetividade, eu acho que também é uma questão importante, ou seja, as psicoterapias, elas têm, a gente sabe, ou tem algum conhecimento consolidado de que elas funcionam e como elas funcionam, e em que condições elas funcionam, e os parâmetros éticos de atuação. Então, tem muita coisa que se diz psicoterapia e não é psicoterapia. Tá? Acho que essa é a primeira demarcação. Em termos históricos do campo, então, as psicoterapias remontam, né, sem dúvida, né, e os autores são unânimes a dizer, remonta a Freud e a psicanálise e o desenvolvimento dentro, então, vamos dizer assim, é um desvio, na verdade, né, da medicina, né, e da concepção dos transtornos mentais que até então a medicina trabalhava, com as primeiras explicações que a gente diria assim, psicogênicas, né, que são as explicações de base psicológica, que ainda não tenham sido feitas originalmente por psicólogos, mas a base da explicação é psicológica para os transtornos mentais e a base da intervenção também, de modo que a psicanálise foi e é o primeiro sistema integrado de tratamento de base, então, psicológica, né, a cura pela fala dirigida ao tratamento das neuroses inicialmente. Mas eu acho que também é importante a gente se dar conta que o próprio sistema da psicanálise, na época, né, quando se desenvolveu, ele é avesso e oposto ao próprio desenvolvimento da psicologia. Né? A psicologia, ali no seu surgimento, né, como ciência experimental e como ciência voltada para a consciência, a psicanálise vai na contramão daquilo que era a psicologia científica naquele momento. Tá? Então, num certo sentido, a psicanálise tem um desenvolvimento que é marginal tanto à medicina quanto à psicologia, e por isso também, para muitos, né, constituiria um campo próprio, ou um campo intermediário, talvez, né, um campo entre outros. Né? A gente tem no âmbito, então, do desenvolvimento das psicoterapias, ali na década de 40 e 50, o ápice da organização desse campo. Né? Por quê? Porque a psicanálise, então, aquele primeiro sistema que já vinha se desenvolvendo nos institutos de psicanálise, né? Nada tinha a ver com a psicologia e nada tinha a ver com a medicina, né? Então, de forma independente, com a Segunda Guerra, antes, né, no início, né, da perseguição aos judeus, ela se espalha pelo mundo, em parte pela necessidade desses primeiros psicanalistas, né, de origem judaica, de fugir, né, das perseguições do Terceiro Reich. Então, o que acontece aqui? Acontece que a psicanálise ganha o mundo, né, e vai se espraiando por outros lugares. E nesse ganhar o mundo, ela entra, principalmente nos Estados Unidos, né? Principalmente nos Estados Unidos, na América do Norte, mas também na América Latina, nos cursos de psicologia. Né? Aqui um pouco, né, mais tardiamente do que nos Estados Unidos, mas é assim que ela entra na psicologia, né? E ao entrar na psicologia, ela se transforma, obviamente. Então, aqui nessa década, tem uma série de transformações. A própria transformação da psicanálise e o surgimento de modelos breves, né, e modelos de psicoterapia face a face, que em parte atendem a necessidades da própria psicologia, porque, né, já existia a psicologia clínica, né,
por exemplo, nos Estados Unidos, atendem também às necessidades, e aí principalmente nos desenvolvimentos europeus, né, mas também nos Estados Unidos, a necessidade de fazer intervenções breves, né, para dar conta das neuroses de guerra, das situações traumáticas, né, que surgem, então, as novas condições clínicas que surgem na época. Então, assim, é um momento propício para esse desenvolvimento. Então, nós temos aqui o desenvolvimento dessas intervenções prévias, das intervenções em grupo, o desenvolvimento das próprias discussões, então, que começam a haver dentro da própria psicanálise, dentro do que é psicanálise e o que é psicoterapia psicanalítica, e os próprios psicanalistas foram querendo, ou sentindo necessidade de fazer essas demarcações, né? E o que é uma psicologia psicanalítica, também, né? Seria uma terceira questão. A psicoterapia humanista, que se desenvolve, então, também aqui, né? Aliás, né, Rogers foi o primeiro psicólogo a desenvolver pesquisa em psicoterapia e facilitar e incentivar, e ele próprio fazia, né, gravações de sessões para justamente, né, fomentar a compreensão de como é que ocorre o processo, né, de uma psicoterapia. O desenvolvimento da Gestalt, a terapia comportamental, a primeira onda surge aqui, né, embora o behaviorismo concorrente fosse anterior, mas assim, a terapia surge aqui nessa época também. Os desenvolvimentos de pesquisa são dessa época também, então, década de 50, 60, a partir de um estudo, né, do Hans Eisen, que faz uma crítica severa às psicoterapias da época, dizendo que elas não eram efetivas, né, não tinham resultados e não funcionavam melhor do que a própria passagem do tempo, e isso fez com que se inaugurasse um campo novo, que é da investigação científica em psicoterapia, que é um pouco, assim, pouco conhecida, infelizmente, dos psicólogos brasileiros, e isso, né, já trazendo aqui uma certa crítica à própria formação desse campo dentro das universidades, né, então, assim, há um desenvolvimento científico, estudos empíricos, né, do fazer do psicoterapeuta, que pouco, né, em geral, a gente conhece pouco, porque temos, né, visto pouco nas nossas formações, né. Na década de 70, então, o desenvolvimento da TCC, as abordagens sistêmicas, né, que surgem, então, já quando há também um desenvolvimento em direção à avaliação de resultados, principalmente nessa época, e depois, no segundo momento, de avaliação de processos também de tratamento, que começam a se desenvolver desde essa época até hoje. Nos anos 2000, nós já temos, assim, uma multiplicidade de abordagens. Então, para mostrar, assim, que esses desenvolvimentos, o desenvolvimento da pesquisa também foi muito facilitador desses desenvolvimentos de diferentes modelos, então, que foram surgindo, né, de multiplicidade de abordagens, que em parte são oriundos da própria clínica, obviamente, mas em grande parte são oriundos de pesquisa e de uma certa percepção crescente da necessidade de ajustar os tratamentos, de ajustar as psicoterapias para determinados grupos, por exemplo, de pacientes, que pelo menos era a ideia ali na década de 80, 90, por exemplo, né? Hoje em dia, já esse ajuste se dá muito menos em direção à psicopatologia, né? A gente já pensa muito mais na necessidade de ajuste dos tratamentos às questões globais do paciente, né? A sua cultura, a sua estrutura psíquica, né? Então, aspectos que também cada vez mais ganham visibilidade, assim, nas pesquisas, né? Que visam melhorar as intervenções. Então, a gente tem no desenvolvimento, vamos dizer assim, global do campo, né? E aqui falando mais no nível, né, realmente global, mundial, não tanto local, né? Um desenvolvimento de modelos de intervenção que é fruto de uma sinergia ou de uma interação entre psicoterapeutas e principalmente associações ou grupos de psicoterapeutas e pesquisadores, tá? E que, de alguma forma, originaram esses modelos que a gente
transita, que conhece, que consome, que lê, que estuda, né, e que estão aí, né, e outros tantos que nunca chegaram até nós, mas que existem, né? A gente não conhece, mas eles existem, e em alguns países são bastante consolidados. E o que a gente percebe? A gente percebe que os países onde tem maior sinergia, maior proximidade entre academia, pesquisa no campo e, por exemplo, as associações profissionais e as associações de psicoterapeutas ou os cursos de formação de psicoterapeutas, por exemplo, são os países que desenvolveram mais os modelos, né? Então, são eles que construíram esses modelos que, de alguma forma, nós importamos. Vou botar aqui entre aspas. Claro que nós temos modelos próprios, mas os modelos próprios que nós temos, eles não são sistematizados, a gente não tem modelos disseminados entre nós o suficientemente, né? A maior parte dos psicólogos brasileiros, né, usa, né, e é o que a gente ensina também, né, sempre que eu sou professora, a gente ensina modelos que são, em geral, desenvolvidos, né, fora do país e acaba adaptando. E por que a gente faz isso? Porque a gente não faz pesquisa, porque a gente, né, investe pouco também nessa parte mais científica da formação clínica. Então, assim, esse é um ponto de demarcação. Acho que há uma necessidade de desenvolvimento, né, de modelos que sejam efetivos e ajustados à realidade brasileira, à realidade local, à realidade dos subgrupos também, mas para isso a gente precisa investir um pouco mais, né, em produção de conhecimento local de forma sistematizada, né? Então, assim, qual é a nossa realidade, assim, e aí como isso não está baseado em pesquisa, porque a gente pesquisa pouco a clínica, né? Está mais baseado assim na nossa observação. Tá? A maior parte dos psicólogos, né? E bom, aqui sim tem duas pesquisas mostrando isso, né? Inclusive do Conselho Federal, atua na clínica, né? Atua na área clínica. Então, muitos psicólogos, né? Têm a psicoterapia como prática. Mas nós não sabemos como a psicoterapia é praticada pelos psicólogos, por exemplo, né? A gente não tem muitas informações sobre isso, né? Pelo menos não informações confiáveis, sistematizadas, né? Essa prática é compartilhada com outros profissionais, nós temos, né, psiquiatras, né? Nós temos os psicanalistas, né, que alguns são psicólogos, outros são psiquiatras, outros são leigos, né? Entre outros, assistentes sociais, isso no mundo inteiro e também aqui no Brasil, né? Nós temos formações em psicoterapia que são extremamente heterogêneas, né? A formação em nível de pós-graduação, né? Pós-formação, e mesmo dentro da graduação, né? Com as novas diretrizes curriculares dos cursos de psicologia, inclusive tem psicólogos formados que podem não ter exercido propriamente psicoterapia, né? Podem ter feito outras intervenções terapêuticas. Então, esse também eu acho que é um ponto que merece reflexão. As formações são heterogêneas, portanto, né? As instituições, algumas são reconhecidamente competentes, né, nessas formações, e outras, né, principalmente essas que a gente vê a nível de, porque ainda na graduação ainda tem os critérios, MEC, tem todo um sistema de avaliação, mas nas formações pós-graduação, né, tem de tudo, né? A gente tem situações de nenhuma credibilidade, ou que imediatamente a gente percebe que tem algo errado nas propostas, mas não tem um sistema de avaliação dessas propostas. Então, nós temos também uma proliferação de práticas que são alternativas, de cursos, né, que são de psicoterapia, né, tem curso de psicoterapia por correspondência, sem nenhuma prática, né, que diz que dá uma titulação. Então, a gente tem de tudo, né, uma psicofauna, como eu digo aqui, nessa prática, né? E falta, basicamente, informação, me parece, aos psicólogos, de modo geral, sobre o que é ser um psicoterapeuta suficientemente bom. Então, a gente tem uma situação um pouco caótica, ou bastante caótica, dependendo, né, se a gente é mais otimista ou pessimista, e que talvez, né, realmente esteja no momento, né, da gente poder pensar, bom, como é que a gente pode organizar essas questões, valorizar a prática da psicoterapia entre os psicólogos. Será que não está no momento da gente pensar algumas formas de valorizar melhor? Uma questão também é que a gente percebe que não é uma prática muito valorizada, ela é muito praticada, né, mas não é tão valorizada.
né, a população não tem tanto acesso, né? Então, uma série de problemas. Então, a gente tem, né, como questão se a privatização da psicoterapia para o psicólogo seria o melhor caminho, né? Se é viável essa privatização, aqui são perguntas, né? E em que premissas essas privatização se sustenta, porque, assim, me parece um pouco complexa essa questão, porque do ponto de vista, eu fui até atrás, eu não encontrei nenhum país em que a psicoterapia fosse privativa do psicólogo, até porque na história também da própria psicoterapia, do campo, né, muitos psicólogos tiveram uma importância fundamental, mas esse desenvolvimento não é exclusivo dos psicólogos, né? A regulamentação sem privatização da prática entre os psicólogos é desejável, tem formas de fazer regulamentação sem necessariamente fazer privatização. Então, eu acho que também é uma questão que a gente poderia pensar, isto é desejável, a gente quer fazer um controle maior dessas práticas, em que nível, tá? Eu vou passar aqui para a gente não se demandar muito tempo, né? Então, só lembrando, assim, quando se fala em regulamentação, em outras esferas, em geral, né, a maior parte dos países que tem regulamentação da psicoterapia, ou que está discutindo essas questões, está discutindo em relação, principalmente, né, quais são as situações que motivam alguma regulamentação? A aplicação de recursos oficiais, por exemplo, recursos do sistema de saúde, recursos de planos de saúde, né? Porque quando a gente vai alocar recursos para a saúde, é importante que a gente saiba que a gente está alocando bem os recursos, ou seja, que a gente está investindo em intervenções que são efetivas, por exemplo, né? Então, tem que haver algum controle daquilo que está sendo ofertado com recurso público, né? Preocupação com práticas não qualificadas ou sem base em evidências, né? Então, essa questão, né, das ofertas aí sem qualificação e como é que a gente se distingue delas. Preocupação com limites éticos de atuação, lembrando que a psicoterapia, né, é uma situação de bastante desigual, em que o paciente é bastante vulnerável, né, e pode, né, de alguma forma, ser violentado, vamos dizer assim, por um terapeuta não qualificado, né, ou numa situação, e o paciente não tem a quem recorrer, né? Ele não tem nem como distinguir o que é, né, a quem recorrer. Então, assim, e também a própria garantia, né, de acesso equitativo da população a intervenções de qualidade, né? Então, regulamentar é uma questão de cuidado, né, em geral, quem defende a regulamentação, tá? Eu estou aqui trazendo os argumentos, né, para cuidar, mas obviamente, ela também, então, ela implica, né, a regulamentação, em geral, implica, não é privatização, estou falando da regulamentação, algum tipo de regulamentação, implica, em geral, em uma preocupação com a beneficência, com a não maleficência da intervenção, com maior transparência, né, de forma que, né, há algum controle sobre a ação. A gente já tem, nós, dentro da psicologia, já temos isso porque estamos, né, regidos pelo código da profissão, mas já que a psicoterapia também não é exclusiva, né, ou não tem sido exclusiva do psicólogo, tem essas questões também aí atravessadas, né? Então, a psicoterapia em si, como prática, não é protegida especificamente, salvo via os conselhos profissionais dos seus profissionais, né? E, por outro lado, a regulamentação traz, ou pode trazer, né, e esses são os argumentos contra, assim, um engessamento de algumas práticas, ou pode também favorecer algum grupo específico, né, porque aí, claro, né, é possível que esses, então, se a gente está falando de regulação, a gente está falando de algum nível de controle maior, e esses controles podem não ser bem feitos, né? A gente também teria que ter garantia de como é que eles serão feitos. Mas é importante, então, pensar que a regulamentação não é uma questão de tudo ou nada, de, né, 0, 80, né, 8, 80, desculpa, né? E tem níveis, né? Então, a gente tem níveis que vão desde nenhuma regulamentação, ou apenas, vamos dizer que não é nenhuma regulamentação, apenas né, a regulamentação da própria profissão,
né, do psicoterapeuta, no nosso caso, né, dos psicólogos, tá? Mas nenhuma regulamentação específica da psicoterapia. Há situações, né, que envolvem a acreditação, né, um sistema de autorregulação do psicoterapeuta, e talvez aqui um modelo, né, um exemplo, né, um modelo exemplo, né, disso seria o Reino Unido, onde há um conselho, agora os nomes vão me fugir, né? Mas um Conselho Nacional de Psicoterapeutas, né? Um órgão colegiado, né? Que é dos próprios psicoterapeutas, né? Não é oficial, não é do governo, né? E que acredita, né? Que dá a certificação dos psicoterapeutas, né? A partir das suas formações. Claro que a diferença é que, na maior parte dos países, a prática clínica ela só é exercida por psicólogos após um curso de formação específica, né? Porque a graduação não habilita a prática clínica. Então, esses modelos nem sempre são não dá para transpor tanto para nós, que já temos habilitação para a prática clínica desde que nos formamos psicólogos. Mas a acreditação seria assim como um selo de qualidade que uma associação profissional única, nacional, fornece para aqueles que cumprem, então, com determinadas exigências de formação, né? Horas de supervisão, horas, né, de prática supervisionada, e bom, aí tem uma série de cursos de formação, então, na Inglaterra, que fornecem essa formação para os psicoterapeutas, que não são só psicólogos, então, são médicos, são psicólogos, são de outras, né, mas que fazem aquela formação e aí tem a sua acreditação. No Canadá, a gente tem um sistema misto, que é uma parceria do Estado, então o Estado delega para esse órgão dos psicólogos, não, dos psicoterapeutas, esta delega esses poderes de regulação e de certificação, mas então é algo legal, tem algo legal aí, está só delegado do governo para esse órgão colegiado. E nós temos um exemplo mais extremado, assim, de controle de Estado, né, que é o caso também nos Estados Unidos, mas eu diria, assim, principalmente na Alemanha, em que os psicoterapeutas, né, têm, para ser psicoterapeuta, para ter o título, é um título, né, para ter o título de psicoterapeuta, né, tem uma série de condições para aceder a ele, né, tem um curso com uma série de condições que os psicólogos ou não psicólogos, e se for não psicólogo, ele vai ter que cursar X carga horária de psicologia, né, a clínica, a psicopatologia, algumas disciplinas para poder aceder a esse curso, e aí, então, fazer a acreditação como psicoterapeuta, e mediante essa certificação de psicoterapeuta é que esses profissionais vão trabalhar tanto no serviço, principalmente no serviço, é que na Alemanha praticamente todo o sistema de saúde, né, todas as pessoas estão dentro do sistema de saúde, até porque é obrigatório estar. Então aí eles vão atuar como psicoterapeutas, né? Até pode a pessoa não ser oficialmente, né, ter essa certificação, mas aí ele só vai poder trabalhar como privado e não pode se intitular psicoterapeuta. Então, só para dar uma ideia, assim, de como é variável, né, ou pode ser variável esses níveis, né, de regulamentação que a gente pode pensar, né? Então, assim, deixo essas reflexões para nós. Passei, acho, um pouco do tempo, né? Não quero me estender. Quais são os problemas? Então, acho que a gente deveria pensar assim, quais são os nossos problemas, né? Por que isso é problema? Por que a psicoterapia, né, está em questão? Por que essa questão da regulamentação está em questão? Quais são as nossas dificuldades? Quais são os nossos problemas? E como, ou de que forma, a regulamentação poderia, a maior ou menor, e qual desses modelos, porque tem vários modelos, poderia nos ajudar a resolver esses problemas, né? Sempre balizando com os riscos, né, de que qualquer regulamentação pode também trazer, né? A gente tem que pesar aqui riscos, benefícios, né? Mas eu acho que a gente, para avançar, a gente teria que pensar, eu acho que vi pouco discussão sobre isso. Qual é o problema da psicoterapia nossa, né? Que coisas a gente precisa resolver nesse campo, no Brasil, né? Não dá para dizer assim, mas nós temos os nossos problemas. Então, vamos ver qual é o nosso problema, qual é o problema da prática da psicoterapia por parte dos psicólogos.
fiquei com a impressão de algumas discussões que há uma certa ideia de que a privatização é algo que vai valorizar a nossa prática. Será? Ou vai nos colocar numa discussão de briga com outras profissões, vai nos fragilizar ainda mais? Será que é isso que a gente está precisando para qualificar a psicoterapia exercida pelos psicólogos? Que outras coisas a gente pode pensar para avançar nesse campo, tá? Então, um pouco isso, assim, queria trazer como reflexão, para encerrar aqui, para a gente poder começar a nossa discussão, né? Desculpa aqui. Peço perdão aqui de ter extrapolado aqui um pouco o tempo combinado. Muito obrigada, Fernanda. Sempre muito bom te ouvir. Acho que quando a gente olha a primeira, né, a nossa primeira reunião, antes do seminário do CFP, aí a tua fala no seminário do CFP e a tua fala hoje, a gente percebe o quanto a gente vem amadurecendo, inclusive contigo, né? E a partir do que tu vem trazendo para nós, e o quanto é importante, sim, principalmente esses últimos questionamentos que tu colocas aqui, né, e que sinaliza para esse coletivo neste momento. Então, gente, a roda está aberta, mas antes eu gostaria de enfatizar a importância de vocês preencherem a lista de presença, porque isso vai para os relatórios, né, do CRP, então é bem importante que vocês possam preencher. E a Thaís está aqui me ajudando para ver os inscritos, as inscritas, e a gente começar a fazer aqui a nossa roda de conversa girar. Alguém já gostaria de iniciar com reflexões, questionamentos? Está aberto. Bom, vou me inscrever, né, já que por enquanto não vi nenhuma pergunta. Primeiro, para elogiar mais uma vez, né, a fala da Fernanda, que acho que vem plantando muitas sementes, né, para a gente. Eu percebi, eu participei do seminário, né, sábado, teve uma boa participação pelo YouTube, foram 600 e tantas pessoas, mais 300 e poucas pelo Facebook, né, e aí o que a gente observa nos comentários dos colegas são opiniões muito fortes contra ou a favor, assim, né, e acho que essas reflexões que a Fernanda nos traz nos inspiram a pensar um pouco mais, de forma mais criteriosa, a respeito desse assunto que é tão importante e que, bom, não pode ser discutido assim nesse âmbito dessa polarização, né, da gente poder ver quais as vantagens e desvantagens disso. E me parece que essa necessidade, né, de discutir esse assunto também surge com alguns movimentos, né? Opa, oi, desculpa. Né, eu acho que a necessidade de se discutir, né, o que é psicoterapia e tudo mais, surge com a inserção de alguns movimentos, até dentro da própria psicologia, algumas correntes minoritárias, baseadas, né, em outros saberes, né, que talvez nem científicos são, e que vem crescendo, né, e ganhando algum corpo, até na eleição passada, né, do CRP, né, e tudo mais, do CFP e tudo mais, né, a gente viu que também teve ali um movimento de algumas explicações de cunho não científico, tal, baseado em outras filosofias e que, né, tentam adentrar a psicologia, que vem ao encontro desse movimento de se discutir quem pode fazer psicoterapia, quem não pode, tudo mais. Então, acho que, de uma certa forma, a fala da Fernanda nos convida a pensar de forma mais criteriosa, assim. E o que dava para observar no sábado é a preocupação dos colegas com a questão corporativista mesmo, né, de que talvez nós estejamos perdendo espaço para algumas profissões, mas a Fernanda, né, já traz para a gente pensar que daqui a pouco o caminho não é essa regulamentação rígida, né, porque afinal de contas a gente concorre com não só, né, com outras profissões, mas com outras práticas, né, que não são de cunho científico, tal, práticas alternativas de senso comum, algumas práticas que já estão até dentro do SUS e tudo mais, né, como outros tipos de prática que vêm de outros saberes, assim. Então, acho que é importante, acho que cada vez mais dá para a gente ir montando, né, de uma forma bem fundamentada a nossa opinião a respeito desse tema que, né, que está aí em alta para a gente pensar.
Bom, eu estou vendo aqui que a Alice, né, se inscreve. Alice, por gentileza, pode abrir o teu microfone. Abri aqui. Obrigada, Thaisinha. Novamente, agradecer a fala da Fernanda, né? A terceira vez que eu estou escutando a Fernanda e cada vez que eu escuto, mais questões se abrem, assim. Então, estou aqui meio que com um pensamento rizomático, não sei se vou conseguir ser muito objetiva, mas vou me esforçar aqui, né? Algo que me pareceu, assim, né, depois de assistir ao seminário no sábado, que me pareceu como uma certa direção de consenso, assim, entre as pessoas que estavam, né, ali falando, dentre elas a Fernanda, que nos ajudam a pensar, né, que tem mais conhecimento sobre esse campo, assim, né, me pareceu de que há um certo consenso de que a psicoterapia é uma prática de saúde e, portanto, multiprofissional, né, que ela é um campo, então, que transversaliza outros campos de saber, logo outras profissões, né, e que é diferente, né, ser psicólogo e ser psicoterapeuta é diferente, embora a psicologia seja, né, falando talvez de uma forma muito generalista, mas uma formação que nos dê algumas balizas, assim, talvez mínimas para esse exercício, mas não me pareceu que suficientes, assim, a partir da fala dos profissionais, né, que a psicoterapia teria que ser uma pós, uma especialização, enfim, né, a pessoa teria que se lançar um estudo mais aprofundado e mais especialista, né, que enquanto psicólogos a gente é formado de uma forma mais generalista e pode atuar em diversos campos, né. E aí eu fiquei um pouco curiosa, assim, queria ver se a Fernanda pode falar um pouquinho mais, que ela fez uma distinção, acho que no seminário e hoje também, né, sobre o que é fazer psicoterapia e o que é ser psicoterapeuta, que existe uma diferença, né? Além da diferença disso, para os psicólogos, né? Daqui a pouco temos psicólogos que não fazem psicoterapia, que fazem algum outro tipo de terapia. E aí outra questão, teria outras, assim, tá? Eu fiz várias anotações, enfim, mas não quero me estender nem parecer muito confusa. Isso da exclusividade, assim, né? Eu fico pensando em que momento é esse, né, que essa proposta está surgindo. Talvez num primeiro momento, assim, acho que é um convite um pouco sedutor, né, se a gente não para pensar muito bem nas implicações, mas não é qualquer momento, né, histórico, social e político que isso está se colocando, assim, né. Acho que aí, assim, eu estou processando ainda, né, não tenho uma opinião 100% formada, um posicionamento, mas me inclino a cada vez mais a entender, como vários colegas, assim, que não me parece uma saída interessante, assim, não sei o que a gente ganharia com isso, né, provavelmente algumas disputas aí com outras profissões, né, mas ao mesmo tempo também, que esse meio termo, né, o que a gente pode fazer com isso, que parâmetros mínimos a gente pode pensar, né? E muitas vezes repetiu na fala dos apresentadores a questão do reconhecimento dos pares, foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? E o quanto também o desenvolvimento do terapeuta, do psicoterapeuta, é importante, às vezes. Aí tu me corrige, Fernando, se eu entendi equivocadamente, né? Mas que isso às vezes sobrepõe, inclusive, a teoria em si, mas sim as habilidades e competências daquele psicoterapeuta e a relação que ele consegue estabelecer, né, com o seu paciente, cliente, enfim, né. Esse vínculo, às vezes, opera de forma decisiva, assim, né. Eu vejo isso na minha prática clínica, né, que tem diálogo com colegas de outras formações teóricas, e eu vejo pontos comuns, assim, de pessoas que têm um posicionamento ético muito semelhante, embora não compartilhem da mesma teoria, né. Mas tem algo da escuta que parece que circula aí, assim. Mas fiquei curiosa com essa questão, assim, do fazer psicoterapia, ser psicoterapeuta. Eu tive uma conversa bem breve, tá? Não vou chamar isso de pesquisa, ou talvez tenha sido uma pesquisa de boca, assim. Mas desde que esse tema começou a vir à tona, eu conversei com alguns colegas de outras áreas, de outras profissões, né? Eu trabalho na saúde aqui em Porto Alegre, enfim. E aí conversei com uma colega assistente social, TO, psiquiatra, várias pessoas. E eles me trouxeram, assim, que, né, na experiência deles, assim, era algo muito incomum eles verem colegas, né, de profissão, da categoria deles, se nomeando, ou se divulgando, ou se, né,
denominando psicoterapeutas, que isso nas graduações que eles fizeram, obviamente, né, não era algo que circulava, não era uma coisa que se pensava ou se falava sobre, né, que eles podiam nomear de outras coisas. Então, a TO faz terapia ocupacional, terapia sensitiva, que parece que é a prática só deles, e uma escuta terapêutica. Eu vejo muito nas evoluções usarem esse termo, uma escuta terapêutica, né, não uma psicoterapia. E é isso, vários profissionais se colocam dessa forma. E conversando com uma colega do conselho mesmo, assim, né, que é fiscal, sobre isso, assim, né, o quanto chegavam denúncias ou questões nesse sentido, até porque não tem muito como denunciar, né, se a gente não é prática privativa nossa, em tese, né, a gente não tem muita ingerência sobre isso, assim, né, fiscalizatória. E ela me falou algo que eu não sei se nunca tinha pensado, mas, né, que o que se sobressai são pessoas sem formação nenhuma, nenhuma, eu digo, de nível superior, né, fazendo uso desse termo de psicoterapeuta. Então, né, digamos que, né, talvez o furo não seja, pelo menos no meu imaginário, né, de que sejam colegas de outras profissões que usem, e, enfim, a gente também não teria ingerência sobre isso, e nem sei se eu gostaria que tivesse no sentido da privatização, mas sim a questão de uma não qualidade ou de algo nocivo, uma prática que pode ser até nociva por pessoas que nem, né, não fizeram uma formação, nem na saúde, nem, né, e aí até nesse sentido, assim, depois da enquete ali, eu não respondi ainda, mas eu fiquei pensando que eu não saberia elencar, assim, no momento, sem um estudo mais aprofundado, que outras profissões eu acho que poderiam estar, né, também Incluindo. fazendo. Eu concluí, era isso. Obrigada, Alice. Como eu vi que ainda tem 3 inscrições, né? Isso, né, Thaís? Eu vou Sim. pedir para que a Thaís chame essas 3 pessoas. Na fala, se eu não me engano, é o Tiago, que é o primeiro inscrito Isso. desse bloco de 3. Aí a gente encerra as inscrições na fala do Tiago, para, após, né, a última inscrição, a professora Fernanda tecer algumas considerações sobre os questionamentos, os comentários aqui desenvolvidos. Tá bem? Sim, Então, temos a inscrição do Tiago, da André e da Doris, então eu vou pedir por gentileza que o Tiago abra o microfone e se inscreva. Boa noite, Tiago. Olá, boa noite. Então, sou Tiago, sou professor do curso de Psicologia aqui na UFPEL, em Pelotas, colega da Miriam. E então, aí participando, eu acabei chegando um pouco atrasado e só falo isso para contextualizar que talvez a minha fala ou as reflexões que eu vou fazer talvez passem por pontos que já foram apresentados ou discutidos eventualmente. E a primeira questão que na verdade, me traz a falar aqui é a surpresa de ver esse tema sendo posto em pauta pelo Conselho, né? Já que é um tema que eu estou formado há basicamente 15 anos, não é tanto tempo assim, mas nesses últimos 15 anos, inclusive um curto período que eu tive dentro do Conselho, via subsede de Pelotas, nunca vi como uma pauta a questão da psicoterapia, com algumas exceções, esse termo surgir no sistema Conselhos, né? Então, acho que me vem como uma certa surpresa para participar e ver qual que é a discussão que está sendo posta aqui. Eu não participei do evento que teve anteriormente. E, bom, o que eu fiquei pensando a partir das questões dessa parte que eu peguei da apresentação e das falas que eu consegui acompanhar agora ao final? E a primeira coisa que chama atenção vem justamente da questão da formação e da atuação da psicologia, né? Eu acho que as formas como se tem se pensado a formação e a atuação no campo, ou talvez, como eu já escutei em alguns locais, assim, não se preocupar com a questão da atuação relacionada à formação, né? A formação como algo separado da atuação profissional, independente da área que a pessoa vai atuar, como se fossem coisas que não dialogassem, que nem devessem ser um ponto de compreensão, né? E isso passa por várias áreas, entre elas a parte da psicoterapia. Então, acho que um primeiro ponto importante, e aí vou tentar linkar isso mais para o final com as questões que foram trazidas também na apresentação, é um tópico que me chama a atenção, né? Se a gente não pensar a formação vinculada a uma atuação profissional, seja da psicoterapia ou de outra área,
e se a gente não pensar essas questões como uma pauta importante do próprio sistema conselhos, é uma pauta que já nasce sem perspectiva de sobrevivência, me parece, né? Ela já acaba ficando restrita às pessoas que se interessam, que atuam mais nessa área, que embora, acho que como eu peguei na parte da apresentação, a maioria dos profissionais de psicologia, pelas próprias pesquisas realizadas pelos sistemas conselhos, atuam na área de atendimento e na área clínica, que predominantemente é a psicoterapia, mas não só. Isso são dados do próprio sistema de conselhos, né? Se a gente não pensa isso, não consegue avançar nessas pautas de uma forma colaborativa entre as diferentes opiniões e perspectivas da psicologia, que infelizmente cada vez mais se torna um campo de disputa e de brigas entre torcidas rivais, né, o que é muito complicado. E então acho que isso vem desde a formação, passando pela atuação profissional, passando pelos sistemas conselhos e passando por um caminho que é mais de tensionamento do que na busca de alternativas e caminhos. Então acho que essas questões me fizeram pensar a partir disso, e aí, como eu já disse, eu acho que primeiro passa também pelo sistema conselhos ter essa questão da psicoterapia e mais da atuação profissional da psicologia como um foco nas suas práticas. Eu, olhando de fora, não vejo isso como uma pauta principal, como algo que pelo menos fique evidente, inclusive quando se entra no site do sistema de conselhos, né? Então, na minha compreensão, pode estar equivocada, mas eu tenho essa percepção. E aí vem com a questão do exercício profissional, que acho que a fiscalização também das práticas não comprovadas ou mesmo não regulamentadas no próprio sistema conselhos, ela acaba sendo restrita, porque é um fiscal, 2 fiscais para o Rio Grande do Sul inteiro, então é impossível que uma pessoa vá fiscalizar sozinho 15, 20 mil profissionais. Isso não muda ao longo dos anos, nos últimos 15 anos, pelo menos, é dessa forma como está sistematizado, e a própria forma de olhar e conduzir essas fiscalizações, né? Porque vem também dessa perspectiva das diferentes formas de abordar, né? Não podemos ser punitivistas, não podemos ser com determinada perspectiva A, B, C ou D, que ok, dependendo da situação, acho que não é necessário um tipo de punição, claro que não, ninguém é a favor de punição, mas tem coisas, às vezes, que são drásticas que não tem como resolver numa conversa. E essas coisas precisam ser tomadas decisões rápidas e efetivas para combate. E aí acho que eu venho também, finalizando a minha fala, para não demorar muito, a partir das questões que surgem ao final da apresentação da colega, sobre, bom, quais são os problemas para o exercício profissional, de que forma ser privativo, estar regulamentado ajudaria ou não essas questões. E eu acho que vem, então, dentro disso, talvez a privatização da psicoterapia, primeiro, acho que se torna impossível para o campo da psicologia. Talvez a gente teve um momento que eu consegui acompanhar, que foi no período do ato médico, né? Mas o posicionamento dos sistemas conselhos foi totalmente contrário e pensando em outra perspectiva, que não essa. E talvez aquele momento era um momento propício para a gente ter feito algum tipo de privatização da profissão, né? Mas perdemos esse momento histórico. Então, agora sim, acho que é meio impossível, talvez se a gente conseguisse pensar em outros profissionais que também praticam psicoterapia e talvez pensar em critérios, ou a própria solução da acreditação, o selo de qualidade, talvez fosse uma perspectiva. E eu acho que as questões são importantes, as questões que aparecem ao final da palestra, da fala, são fundamentais para a gente pensar. E eu incluiria, caso isso não tenha sido abordado também, a formação, né? Se a gente pensar a formação, não há como isso se tornar de alguma forma efetivo na prática, né? Bom, então não tenho, assim, muitas questões muito pontuais, mas são essas reflexões para compartilhar. Opa. Obrigada, Tiago. Eu vou pedir para a Andréia se inscrever. Tiago, só esclarecendo que essa discussão está em voga devido a uma ideia legislativa que transita no Senado, né, que parte, né, de uma ideia de se privatizar a psicoterapia a partir de uma proposta legislativa. Vou colar aqui para, né, quem quiser ler mais uma vez, né? E vou pedir para a Andréia, por gentileza, se inscrever. Boa noite, Andréia, tudo bem? Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês. Eu sou psicóloga, não tenho muitos anos de formação, tá? Eu me formei em 2011, depois eu fiz pós na URGS, em clínica. O que me chamou a atenção? Eu sempre olho e acompanho os movimentos de vocês
E o que me chamou a atenção foi o título da reunião. Então, eu ouvi tudo o que foi discutido e eu acho que, em coerência com a primeira fala e com a fala do colega agora, eu não pensei muito nessa questão dessa normatização ou privatização do campo da psicoterapia em relação ao psicólogo. Tá? O que é a minha preocupação olhando esses movimentos sociais que têm acontecido nos últimos tempos? E esse crescimento, assim, de uma forma galopante que vem acontecendo, dessas outras formas de terapia que são chamadas psicoterapêuticas, essa questão psi. Por quê? Porque nós temos hoje, que até foi algo que foi mostrado na abertura dessa reunião, a gente tem muito uma confusão em termos de sociedade do que é da psicologia e do que não é da psicologia. Então, foi o que eu me inscrevi. Por quê? Porque a gente tem muito hoje a questão de outras formas de terapia que foram, me parece que existe enquanto normatização ou lei, que pode ser usada a questão psi. Então, hoje, o que eu vejo? Em termos social, as pessoas não têm o conhecimento do que é psicologia ou psicoterapia e o que é da parte da alternativa ou da parte de outras terapias holísticas, ou seja, o que for. E o que a gente vê? A impressão que dá é que isso cresceu tanto que nós estamos, parece, de certa forma, sendo engolidos. Então, eu acho que é muito pertinente toda essa discussão que está acontecendo em termos hoje de... Eu não sou a favor também da privatização, tá? Porque no momento que nós temos pessoas formadas e que estão, mesmo às vezes, não usando essa questão, eu falo do tripé da psicanálise, que prioriza, na verdade, essa questão dessa terapia do psicólogo, desse autoconhecimento, dessa jornada que precisa percorrer. Mas o que é a minha preocupação? Que, por exemplo, assim, chegou a mim há pouco tempo, e tem chegado, uma terapeuta que atende criança de 11 anos, entende? Ela tem um curso de constelação, ela fez um curso ela é professora de yoga, daí agora veio uma outra pessoa também, onde ela ficou anos também se tratando nesse tipo de terapia, quando ela tinha um acompanhamento de um psiquiatra, e daí eu questionei assim, o que essa terapeuta que se dizia psicóloga te dizia? Então, eu vejo que não existe um conhecimento do senso comum do que é psicoterapia, do que é psicologia. Então, assim, o que eu fiquei escutando, assim, foi muito importante o questionamento que vocês trouxeram. Porque se nós pensarmos num lugar que nós, enquanto psicólogo ainda, mesmo que seja só jornada acadêmica, nós temos um conhecimento, eu fiz quase toda a minha formação na UX em Caxias, tá? Terminei na Fevale. A gente tem todo o conhecimento e apresentação de todas as abordagens, sabe? E a gente tem todo um conhecimento do que é e essa ética da psicologia, porque nós temos um compromisso ético. Agora, essa questão que está acontecendo, na verdade, nessas margens, que está quase marginal, a gente não pode fazer nada, entende? Porque a gente não tem como intervir. Então, é nesse sentido que eu entrei na reunião e que eu tenho uma preocupação bastante grande em termos dessa questão de função social que a gente faz. Porque está crescendo demais, sabe? Vem assim o tempo todo, agora está se levantando muito essa questão das constelações familiares. Daí, o que me vem também? Nós somos regulamentados, o nosso trabalho, a gente paga imposto de renda, a gente tem todo de certa forma, a gente tem um olhar do conselho e regras e normas e ética a seguir. E essas pessoas, ela não tem nada. Então, por exemplo, eu estou tratando hoje uma pessoa que a vida, ela quase se matou por causa dessas questões de
desse tipo de terapia, entende? Porque traz questões, assim, abre muitas coisas e a gente parece que eles estão nos engolindo, entendeu? E o senso comum não sabe a diferença, sabe? Eu hoje, enquanto psicóloga, eu me preocuparia até com uma questão que eu penso num sentido maior, de até essas questões das políticas públicas e dessa questão da mídia, de haver algo onde pudesse explicar um pouco o que é psicologia, o que é psicoterapia, o que é terapia, porque assim, ó, gente, uma pessoa que simplesmente fez um curso de 15 dias, depois ela fez um curso de mais 5, porque eu fui pesquisada e essa pessoa está atendendo uma menina de 11 anos, gente, isso é muito danoso, isso é nocivo demais, entende? Então, isso seria a minha colaboração para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Andréia. Muito obrigada, Andréia. Obrigada, Andréia. Vou pedir para a Doris abrir o microfone e se inscrever, né? Por gentileza, Doris. Entendo a preocupação da Andréia, né, da gente poder popularizar a psicologia, né? Até eu quero fazer uma ressalva sobre o projeto que a gente tem aqui na Subsede Sul, né, que foi ideia da Miriam e que eu faço a mediação mensal do CRP na rádio, que é uma parceria do Conselho Regional de Psicologia com a Rádio Com, que é uma rádio comunitária, e o nosso objetivo, além, claro, de falar para a categoria, também é esse, né, de popularizar a psicologia para as pessoas poderem compreender a atuação do psicólogo. Então, o nosso próximo encontro vai ser no dia 6 de maio, onde a psicóloga Lídia, né, que também é minha colega no doutorado da Unicinos, vai falar sobre as pseudociências e a psicologia, com esse intuito realmente da gente tornar o nosso saber, né, mais popular, mais acessível a todos. Outra coisa que eu também gostaria de falar é que está disponibilizado ali no chat o link para consulta pública do CFP, né, e cuja pergunta é: a psicoterapia deve ser uma atividade privativa de profissionais de psicologia? Então, quem quiser responder, é só clicar ali no link. Vou pedir para a colega Doris se inscrever. Boa noite, Doris. Uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Novamente, eu tive a oportunidade de assistir o Seminário Nacional. Eu tenho já alguma caminhada pela questão conselho, há muitos anos atrás, e sobre as questões que veio também hoje comentada sobre a questão do ato médico, mas essa discussão que é trazida aqui sobre a regulamentação da psicoterapia, me parece assim, ó, de uma relevância, né, fundamental nesse momento. Nós temos assim que considerar todo um contexto que se vive e que não tínhamos há 10, 20 anos atrás. Eu sou formada em psicologia, é minha segunda área de formação, desde 93. O curso que eu fiz, ele teve um enfoque realmente clínico. E aí eu concordo com algumas questões postas no sentido de que nem todo psicólogo é psicoterapeuta. Mas eu tenho claro que todo psicoterapeuta é aquele que faz psicoterapia. Por que eu tenho claro isso? Né? Porque são questões diferentes da relação dele com o paciente e a qualidade do trabalho apresentado. Isso é uma outra questão que possa ser discutida. Mas quem faz psicoterapia é psicoterapeuta. O que é a psicoterapia? Exatamente, e isso foi colocado muito bem pela Fernanda no seminário, é a adoção de procedimentos, de técnicas, de conhecimento, e trabalha com a instância psíquica desse ser humano. Isso é fazer psicoterapia. É o conhecimento específico da psique humana, das suas manifestações, né? E de como elas se traduzem dentro do contexto de realidade de vida desse sujeito. Onde o psicoterapeuta ele vai estar agindo na medida assim, ó, de diminuição desse sofrimento, na medida que esse sujeito busca a relação de ajuda profissional. E esse fazer é nosso. Não vejo de que outras formações, pelo menos não até o momento que eu possa ter conhecimento, de que tenho toda
uma fundamentação técnica embasada em desenvolvimento humano, em psicologia, né, nas diversas fases de desenvolvimento, sobre a psique humana, sobre as instâncias, sobre personalidades, sobre psicopatologia, etc., 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 que nos traduzem em 5 anos de formação. E isso não é qualquer coisa. Então, me parece que, em cima de toda uma competitividade de mercado, e muitas coisas estão sendo colocadas no mercado, inclusive o ser humano, falando em termos de século XXI, e que nós não podemos colocar que a nossa profissão também vire mercado. A proliferação de atividades e de funções que surgiram nos últimos anos estão adotando, por uma questão de mercado, de demanda também apresentada, adotando ações que conferem a profissionais realmente que são habilitados e formados naquela área. A psicoterapia Como? Pedi só para te ir concluindo, Doris, por favor. Então, assim, eu vejo que a psicoterapia é uma questão específica, sim, do psicólogo. E colocar essa questão como uma especificidade da psicologia não significa entrar em conflito ou melindrar outras áreas. É uma questão de reconhecimento de identidade profissional. E eu fiz, né, não sei se, claro que a participação era muito maior, se achar que um outro profissional possa fazer 1 ano, 1 ano e meio de especialização e que ele está pronto para ser psicoterapeuta, por que nós cursamos, então, 5 anos, no mínimo, como ponto de partida, né, de formação? Se eu fizer um curso, é só por uma questão de reflexão e de linha de raciocínio, se eu fizer um curso de psicofarmacologia, uma especialização de 1 ano e 1 ano e meio, então eu vou poder medicar? Espero ter contribuído para a gente refletir e fortalecermos. Eu acho que nós estamos também passando por uma questão, em cima desse contexto que se vive no dia a dia, uma questão de fragilidade na nossa identidade profissional. Concluindo. Muito obrigada. Obrigada, Doris. As inscrições, né, que estavam ali colocadas no chat, foram todas, as pessoas puderam se manifestar. Então, vou passar imediatamente a palavra para a professora Fernanda, e depois o Matheus também pediu ali uma fala no sentido de uma resposta, né? Então, a gente pode fazer isso depois da fala da professora Fernanda, de uma forma bem breve, ok, Matheus? Por favor, professora Fernanda. Está sem áudio. Tá, obrigada. Vou tentar ser bem sucinta também, pegando só alguns pontos. É claro que essa discussão não se termina aqui, né? Na verdade, eu acho que a gente está iniciando uma discussão que eu acho que é super importante, relevante, complexa. Esclarecer por que eu, né, repeti mais de uma vez, e a Alice notou isso, né? Essa ideia de que fazer psicoterapia é diferente de ser psicoterapeuta. Claro que isso é um pouco figura de linguagem, né? Para denotar um pouco essa ideia que ser psicoterapeuta, ou vamos dizer assim, ou fazer psicoterapia de forma qualificada, é muito mais do que simplesmente aplicar alguma técnica, ainda que específica, de psicoterapia, ou de ter o exercício da psicoterapia, entendendo, a partir dos desenvolvimentos da psicoterapia, como um campo altamente especializado. Sim, nós temos aqui décadas de desenvolvimento, né, e de conhecimento especializado nesse campo, e assim, que é desenvolvido, em parte, como eu botei ali, né, com pesquisadores que também são psicoterapeutas, e os próprios psicoterapeutas, né, principalmente em interação com a academia, com os institutos, né, com as associações de psicoterapeutas que produzem e produziram esse desenvolvimento, né? Então, e sistematizaram esses conhecimentos. Então, assim, ser psicoterapeuta significa ter
também esse compromisso com o desenvolvimento do campo da psicoterapia. E por isso que me parece muito difícil alguém ser verdadeiramente, no sentido, então, assim, mais, né, qualificado, né, psicoterapeuta, fora de associações de classe, né, onde pode se desenvolver enquanto psicoterapeuta, né? Então, assim, é um desenvolvimento, né? Então, a questão da formação, do desenvolvimento, né? Das associações, porque, enfim, a psicologia é um universo, como a gente colocou, né? Em termos de áreas de especialização, de áreas de atuação. Então, a gente está falando aqui de uma fatia, ainda que extremamente relevante, importante, e que muito difícil alguém solitariamente, no seu fazer, no seu exercício profissional, vai se constituir plenamente enquanto tal, sem essas interlocuções que são fundamentais, né? Acho que o risco do engessamento da própria prática ou cair, né, em armadilhas da própria prática é muito grande, né? Então, tradicionalmente, sim, a gente tem um reconhecimento de pares, vamos dizer assim, já existente, né? Tem institutos que são qualificados, de formação que são reconhecidos pelos próprios psicoterapeutas, não existem certificações, né? Agora, isso também é essa confusão que, né, a gente está falando. Bom, não tem uma organização desse campo, de modo que é muito difícil, não só para o leigo diferenciar o que é um psicoterapeuta qualificado, ou mesmo um psicólogo, e o que diferencia de outras pessoas que se dizem psicoterapeutas, né? Aí tem essa questão, talvez, do nosso compromisso ser nessa direção, né? E queria saudar, assim, essa iniciativa, né, do CRP na rádio, porque, assim, acho que essas questões são fundamentais, assim, né, de instruir, de botar para o cara na rua, de mostrar o que faz o psicólogo, de mostrar o que faz, desmistificar também algumas práticas, mas orientar, né, e demarcar as nossas especificidades, né? Então, nesse sentido, eu acho, sim, que a gente tem uma especificidade. Eu não acho que a prática da psicoterapia, nem poderia achar, né? Que a prática, assim, eu trabalho na abordagem psicanalítica, né, que foi criada, desenvolvida por um médico, eu fiz a análise com o meu analista é psiquiatra, então, assim, até porque essas questões são irrelevantes, né, do ponto de vista. Depois fiz outra com um psicólogo, então, assim, por quê? Porque nesse campo, pelo menos da psicanálise, ele é muito compartilhado por diferencia, até porque é uma formação também longa, extensa, né, de muitos anos a nível de pós-graduação. Então, assim, não acho que isso torna melhor ou pior. Acho que são formações diversas, tá? Tem alguma especificidade, e essas especificidades do psicólogo é que eu acho que a gente precisa sublinhar, mostrar, divulgar, e que elas estão na base da nossa formação. E nesse ponto, Doris tem toda a razão, ninguém está mais qualificado, né, de saída a entrar nesse campo, tá? Só que tem, sim, diversos níveis de formação a nível de especialização, e algumas delas são suficientemente profundas e abrangentes para, na minha opinião, qualificar também outros profissionais, né? De forma diversas e não igual, né? Então, acho, sim, que uma intervenção em saúde, ela vai ter essas compartilhamentos. Tem as suas especificidades, mas tem alguns compartilhamentos. Então, na minha opinião, acho um pouco difícil sustentar, até assim, muitos dos modelos, inclusive, que nós praticamos, foram desenvolvidos não por psicólogos, alguns foram psicólogos e outros foram por médicos psiquiatras, né? Beck, Freud, então, assim, né? Então, são questões para a gente pensar quando pensa na privatização, né? E aí a gente tem que olhar também para a nossa realidade, para a nossa história, né? Nós já nascemos com psicologia aqui no Brasil orientado para a clínica, orientada para a prática, né? E muito conduzido pelas mãos, né, de novo, né? Acho que a história tem que ser dita pelas mãos dos próprios psiquiatras, né, que ensinavam os cursos de psicologia. Eu tive aula com psiquiatras dando os cursos de psicologia. Então, assim, a gente precisa olhar um pouco para a história, mas
Ao mesmo tempo, nós temos as nossas especificidades, né? E essa valorização da prática do psicólogo, que me parece que é fundamental. Como é que desenreda isso? Né? É difícil, né? Acho que um caminho é esse que já está sendo trilhado, de esclarecimento da população, e outro caminho, que eu acho que é um caminho mais complexo e árduo, que é da própria formação do psicólogo, porque eu acho que essas confusões não são só, não se dão apenas, né, vamos dizer assim, da população, né, mas às vezes dos próprios colegas, né, em termos do que é, de fato, uma psicoterapia, o que é uma teoria clínica que eu posso confiar e que ela tem um desenvolvimento científico, de uma que não. E isso pela própria, às vezes, falhas na formação científica do psicólogo. Então, acho que dentro do possível, a gente também deveria investir, não sei, acho que até não é tanto o papel do conselho nisso, mas talvez seja, de também ajudar nesse processo de desenvolvimento profissional do psicólogo, né? De alguma forma, estimular formação continuada, ou de alguma forma também reconhecer algumas especificidades das formações, né? Se isso é uma atribuição do conselho, ou se são atribuições das próprias categorias se organizar, né, em termos de acreditações, eu não sei qual é o caminho, mas acho que a gente tem que pensar, assim, a formação do psicoterapeuta e a formação do psicólogo, né, que é psicoterapeuta, né, porque a gente tem uma formação de base fantástica, mas a gente tem também um desenvolvimento imenso do campo da psicoterapia e que não tem como aprofundar isso a nível de uma formação de graduação, por exemplo, né? E o profissional depois fica lá muito sozinho na sua prática, né? Então, acho que incentivar a formação continuada, por exemplo, né, no âmbito da clínica é fundamental, né? Porque, como bem alguns de vocês lembraram, né, a gente está lidando com situações, às vezes, de muita vulnerabilidade, de transtornos mentais, porque, assim, muitas vezes também são situações de risco, né? E a gente vê, muitas vezes, pouco suporte até de formação científica, né? Então, acho que estimular essa interlocução também com a academia, com o desenvolvimento científico do campo, acho que deveria ser um compromisso, assim, né, do sistema conselhos, acho que é atualmente, mas a gente também sabe que a gente já falhou bastante também nesses compromissos, né, com a questão da ciência, né, da psicologia, né? Então, acho que não é à toa que, às vezes, esses movimentos, assim, dentro da própria classe dos psicólogos, fica nebuloso, né? Então, às vezes, uma certa atração, vamos dizer assim, por teorias ou por modelos que não têm embasamento científico dentro da psicologia. Eu acho que a gente deveria combater isso seriamente, enquanto categoria profissional. E é isso que vai nos fortalecer mais do que qualquer outra disputa de mercado. E a gente se fortalecer enquanto ciência, enquanto profissão embasada, né, séria, com conhecimento científico, né, com evidências, com pesquisa. Então, essas trocas são fundamentais, né, entre prática, academia, né, sistema de informação, acho que essas aproximações. Muito obrigada, Fernanda. Sempre muito precisa nas colocações, nas contribuições, nas reflexões. E antes de encerrarmos, eu vou passar para o Matheus, pedir para que ele seja breve, né, na sua colocação, considerando o adiantado da nossa hora. E aí também pedir para a conselheira Alice, que juntamente comigo coordena essa comissão, que também possa fazer o fechamento aí da nossa roda, depois da fala do Matheus. Então, por favor, Matheus. Gente, então, boa noite a todos e todas, assim, vou não me alongar muito, então, é só 2 pontos, assim, na fala do Thiago, assim, acho que, em primeiro lugar, também falar que todas as intervenções foram muito boas, assim, o Thiago trouxe, né, a questão dos fiscais do CRP no Estado, assim, na verdade, são 5 fiscais, tá, não são 2 que nós temos, assim, né,
então, que fazem esse trabalho no Estado. E tu levantou também a questão, assim, de a gente tentar não ter uma prática punitivista, né, no trabalho deles, assim, e realmente a prática deles, ela é voltada mais para uma questão, assim, educativa e de elucidação, assim, das questões que são trazidas. E mesmo quando abre esse processo, por exemplo, agora nós estamos instaurando a possibilidade de ter uma câmara de mediação, né? Então, o que faz com que dentro do próprio processo a gente possa ter outras práticas que não sejam só as punitivistas, assim, né? Mesmo que as pessoas que denunciaram querem representar ou alguma coisa do tipo, assim, né? Mas então era só nesse sentido, assim, é só uma elucidação, assim, não é necessariamente uma resposta, assim, é só uma elucidação nesse sentido, assim. E obrigado, gente, muito bom, assim, o trabalho, assim, parabéns a todos envolvidos, tá? Obrigada, Matheus. Alice, por favor. Sim. Bom, pessoal, acho que a fala da Fernanda, de novo, né, sempre traz outros elementos, assim, e acho que hoje a gente pode ter como um direcionamento, assim, que é um tema que precisa seguir, né, sendo debatido, porque não é uma construção fácil, né, não é fácil tomar um posicionamento frente a essas questões, assim, né, e um pouco que a gente, o CRP está se ocupando, o sistema conselhos como um todo, é muito em função desse PL, né, que está aí circulando, que trata da questão da exclusividade. Mas, né, acho que a partir das discussões a gente vem abrindo caminhos também para pensar em uma regulamentação, né? E como a Fernanda trouxe, assim, tem vários modos de se fazer isso, né? Tem que ser algo construído, enfim, com a sociedade, depende da cultura, né? Até eu lembrei quando ela fez a fala sobre a questão da Inglaterra lá, né? Dos 4 níveis, né, de regulamentação, e a Inglaterra estaria num segundo, assim, depois de nós. Eu lembrei de também a diferença cultural que eles têm no próprio sistema jurídico, né? Eles funcionam com um common law, que é toda outra forma de reconhecimento dessa, né? Então, talvez, né, isso nos dê algumas direções, mas a gente teria que construir o nosso próprio modo, né? Eu me preocupo também com tudo isso que está surgindo, fico bem preocupada com o momento político que a gente está vivendo, acho que também não é à toa. Né, são analisadores, assim, os momentos que surgem essas propostas, não é a primeira vez, né, tiveram vários movimentos, principalmente de psiquiatras, né, pelo que eu saiba, daí a Fernanda também pode me corrigir, mas mais de psiquiatras, inclusive aqui psicólogos, e é isso, assim, né, eu sempre acabo ficando com a pista de que o que a gente precisa fazer é qualificar e dar visibilidade, né, poder fazer um movimento de afirmação da nossa formação, né? Discussão entre a categoria e discussão com outras profissões e com a sociedade como um todo, assim, né? Acho que é isso que fica como pista que a gente tem que seguir debatendo e tornando essa informação acessível para que as pessoas possam refletir, né? E o caminho, uma pista muito ética, né? Acho que essa questão também de uma rigidez, de uma regulamentação que passe por algo talvez mais punitivista, como o Matheus trouxe, não é um caminho que vai garantir, né? Talvez ele dê conta de algumas coisas, mas não me parece que era suficiente, assim, né, para garantir. Mas é isso, então. Queria agradecer a todos, né? A gente está aqui 9h30 da noite, numa segunda-feira, de novo, né? Agradecer a Fernanda que retornou. E, por hora, é isso. Acho que a gente vai ter outros encontros. Obrigada, Alice. Então, também aqui em nome da Comissão de Processos Clínicos e Psicossociais, né, em nome do CRPRS, agradeço imensamente a presença de cada um e cada uma, agradeço essa grande parceria com a professora Fernanda, e lembrando que o seminário que pautou a psicoterapia, né, organizado pelo CFP, está disponível no site do CFP. É importante que quem não teve a oportunidade de acompanhar o seminário, que possa acessar, que possa acompanhar como é que foi desenvolvida essa discussão no seminário. Aqueles e aquelas que também queiram ver como é que foi a nossa primeira reunião, né, é só acessar o site do CRPRS, que está lá, a primeira reunião da Comissão de Processos Clínicos e Psicossociais que fez esse debate. E, da mesma forma, essa reunião vai ficar disponibilizada, né, no site do CRP, para que cada um e cada uma possa divulgar, né, fomentar essa discussão com os nossos pares. Também é importante que todos possam acessar a consulta pública do CFP, que já está disponível.
que a gente possa divulgar a necessidade de que os colegas, as colegas se apropriem do tema, para que essa consulta não fique restrita, né, a uma disputa polarizada, se concordo ou não concordo, né, do sim ou do não, mas sim a partir de uma discussão muito mais ampliada, com maior consistência, que é como nós estamos fazendo aqui, para uma tomada, né, de posicionamento de fato. Então, desejo a todas, todos, todes uma boa noite, e aqueles e aquelas que queiram continuar acompanhando as discussões pela comissão, nós vamos deixar no site também do CRP as nossas agendas, nós nos reunimos pela Comissão de Processos Clínicos e Psicossociais de 15 em 15 dias, então a gente vai deixar disponibilizado para quem queira continuar conversando conosco, amadurecendo, trazendo ideias, que é sempre muito importante. Então, novamente, Fernanda, muito obrigada, né? Obrigada aos meus colegas, psicólogos, psicólogas, conselheiros, conselheiras do CRPRS, e a todos os colegas que estiveram aqui.